Pessoal, vamos falar sobre um esteroide anabolizante que muito se fala por aí, de forma puramente especulativa e não científica. Vamos trazer um pouquinho mais de luz, de embasamento científico para esse assunto que ainda é tão obscuro, que é a trembolona, tá certo? Então, antes de mais nada, o primeiro ponto que a gente tem que entender antes de entrar nessa discussão é o seguinte: a trembolona, por ser um esteroide de uso exclusivo veterinário, se a gente abrir uma base de dados de artigos científicos, como a PubMed, por exemplo, e digitar lá trembolona, vai aparecer realmente bastante resultado. Só que o ponto é, praticamente todos os estudos, a grande maioria esmagadora, vão ser em modelos animais ou in vitro até, tá? E esse tipo de estudo tem um nível de evidência muito baixo, que a gente não pode extrapolar os resultados vistos nesses estudos para humanos, tá certo? Então, até tem estudos com a trembolona em humanos. Se você filtrar lá, vai ficar uma pequena quantidade de estudos ali que foram feitos em humanos. Só que praticamente todos esses estudos que a gente tem da trembolona em humanos são do tipo relato de caso ou série de casos, né? Ou seja, um indivíduo ali usando trembolona, foi relatado os efeitos que foram observados nele, né? E qual que é o grande problema desse tipo de estudo? Que é muito complicado você inferir causalidade com esse tipo de estudo. Você falar que o efeito observado foi gerado justamente pela trembolona, porque você não tem controle das variáveis. Normalmente o indivíduo está usando outras substâncias juntos, outros fármacos, às vezes até drogas recreativas, o que acaba gerando um grande fator de confusão e você não consegue realmente determinar se o efeito foi gerado pela trembolona em si ou por outras coisas que ele está usando, ou enfim, né? Fatores ambientais, você não tem um controle de nada nesse tipo de estudo. Você não tem intervenção do pesquisador, você tem apenas a documentação, o relato ali do que está acontecendo, né? Então, um estudo para você ter uma confiabilidade maior para poder inferir causalidade seria um estudo, por exemplo, do tipo ensaio clínico, em que você pega dois grupos, separa, né, de forma aleatória, dois grupos, e aí você coloca a intervenção num grupo, ou seja, um grupo utilizando trembolona e o outro grupo utilizando placebo. E aí você compara os efeitos, né? Aí você realmente tem uma confiabilidade maior que realmente o efeito foi gerado justamente pela trembolona, pela intervenção que você está colocando ali, né? Ou então um estudo do tipo CORT também, em que você pega um grupo de pessoas, você impõe a intervenção, por exemplo, o uso da trembolona, e você faz o acompanhamento por um longo período para ver o desfecho. Aí também é um exemplo de um tipo de estudo que seria bom para poder inferir causalidade, tá certo? Poder falar que o efeito observado é uma consequência do fator que você colocou ali, né? Que eles são causa e consequência. A trembolona gerou isso aqui, né? A trembolona gera esses efeitos em humanos, tá? Então a gente não tem esse tipo de estudo da trembolona em humanos e provavelmente não vai ter tão cedo, tá certo? Então, e essa que é a grande limitação quando a gente vai discutir sobre os efeitos da trembolona em humanos, porque a gente não sabe, a ciência não sabe. Então, tudo que a gente disser sobre os efeitos da trembolona em humanos não passa de opinião, não passa de especulação, tá? Claro que a gente pode utilizar estudos em animais para ter uma certa noção do que vai acontecer, só que extrapolar totalmente os resultados de estudos em animais, estudos in vitro para humanos, é totalmente errado, tá? Isso realmente não tem um alto nível de evidência para a gente ter uma segurança na hora de extrapolar para humanos os efeitos, tá? Então, basicamente, sempre quando a gente vai discutir sobre a trembolona, a gente vai estar se baseando ali em opiniões práticas e tudo mais, experiências, né? Mas não podemos ter uma base científica sólida para poder afirmar com convicção praticamente nada sobre os efeitos da trembolona em humanos, tá? Então, quando a gente fala sobre o uso da trembolona em humanos, tem uma grande discussão que a gente tem que considerar para qual indivíduo você está considerando o uso.
É um indivíduo que tem apenas um mero objetivo estético ali com o físico, ele apenas quer ter um físico ali acima da média, ou é um atleta profissional, que ele realmente vive do esporte, em que ele precisa estar na mais alta performance para ele colocar o pão na mesa dele, porque é a profissão dele, é disso que ele vive. Então é bem diferente de você comparar esse indivíduo com um indivíduo que tem apenas um objetivo estético, que muitas vezes ele pode ser alcançado até sem o uso de nenhum esteroide. Quem diria, então, uma trembolona, né? Então, esse indivíduo que tem apenas um objetivo estético, tem um físico ali bem acima da média, que às vezes até necessitaria do uso ali de esteroides anabólicos, mas você conseguiria um resultado com certeza fantástico com o que a gente tem na farmácia, por exemplo, um Deposteron, uma oxandrolona, uma Decadurabolin. Com certeza, apenas com isso, esse indivíduo já teria um resultado estético sensacional. De fato, ele não necessitaria correr o risco de utilizar a trembolona, que talvez teria um uso mais restrito para um esporte de alta performance mesmo, né? Então, quando a gente vai falar desse uso, né, crônico de esteroides, ou até mesmo um ciclo ali, talvez, né? Mas principalmente um uso crônico de esteroides, a gente precisa trabalhar sempre visando redução de danos, tá? Assim como qualquer usuário de qualquer outra droga, a gente trabalha com redução de danos, tá certo? Então, o que vai ser responsável pelos danos aí, principalmente do uso de esteroides? Vai ser as doses utilizadas, tá? Então, quanto mais você usa, pior vai ser. Maior a chance de um efeito colateral e algo nesse sentido. Então, muitas vezes, inclusive, o que a gente observa é um efeito dose. Quando o indivíduo tem um efeito colateral mais severo, às vezes esse efeito não é do esteroide em si, é um efeito que está sendo observado por conta do uso de uma dose abusiva. Então, se você pega, por exemplo, qualquer fármaco, um paracetamol, por exemplo, é um medicamento que você consegue utilizar de forma muito segura, muito tranquila, em doses terapêuticas, tá? Agora, se você tomar uma dose extremamente supraterapêutica de paracetamol, você vai ter um problema bem grave. E aí você vai estar observando um efeito dose dependente. Não é que o paracetamol faz muito mal, é que a dose que você está tomando faz muito mal, entende? Então a dose é um ponto importantíssimo quando a gente está falando de redução de danos. Quanto menos você utilizar, melhor. E isso serve para os esteroides também, tá? Então, o primeiro ponto quando a gente fala de redução de danos é tentar utilizar o mínimo possível, tá? Tempo de uso também é outro ponto. Mesmo se você estiver utilizando pouco, se você prolonga esse uso por muito tempo, você também pode ter um efeito colateral mais severo, tá? Então, tempo de uso também é uma coisa importantíssima. E por isso também que você fazer um ciclo ali, né, por um período curto de tempo, é que, claro, isso é uma outra discussão mais longa também, se isso vale a pena ou não, depende de quantos ciclos o indivíduo vai querer fazer no ano. Mas, assim, basicamente, comparando de forma bem superficial, você fazer um ciclo ali, fazer um uso constante a vida inteira, comparando apenas aquele ciclo, não contando que o indivíduo vai fazer vários ciclos seguidos, né? Mas contando que ele vai fazer um ciclo ali, com certeza vai ser menos danoso do que um uso constante, né? Então, o tempo de uso também é importantíssimo, porque alguns efeitos colaterais podem começar a aparecer cronicamente, né? Por conta do uso crônico, principalmente em relação ao sistema cardiovascular, que a gente vai falar já já, tá? Então, também depende de qual esteroide você está falando, né? E isso aqui é um dos pontos mais importantes, né? Porque qual esteroide você está falando, isso vai dizer, por exemplo, qual procedência você vai pegar esse esteroide. Porque se você estiver falando, por exemplo, de uma testosterona, de uma nandrolona, de uma oxandrolona, enfim, esteroides que são legalizados, que a gente compra na farmácia com receita médica, você está falando de uma procedência em que você tem certeza do que tem ali dentro. Você sabe exatamente que tem aquele esteroide ali, né? Então você não tem dúvida que será que está contaminado, será que tem adulteração e tudo mais, né? Isso é um ponto importantíssimo quando a gente fala de redução de danos. Porque quando a gente pega um esteroide como a trembolona, que a gente tem à venda apenas no mercado paralelo ou em outros países, né, enfim, a gente pode ter adulterações, né? Estudos aí que analisaram quimicamente a composição de esteroides apreendidos, né?
observaram aí uma média de mais ou menos, né, estudos aqui no Brasil e lá fora também, uma média de mais ou menos 30 a 40% dos esteroides apreendidos, eles estavam adulterados. Ou seja, eles não tinham a dose que estava falando ali, tinha menos ou até mais, né? Não tinha o esteroide muitas vezes, e às vezes estava misturado também, vários esteroides ali. Então, realmente fica bem difícil você fazer um controle de redução de danos se você não sabe a procedência, se você não tem certeza do que tem ali dentro, né? Porque pode ter uma substância que você não está esperando, que vai gerar um dano ali, que você nem mesmo consegue saber, porque você não tem o controle do que tem ali, né? Então, realmente, qual esteroide você vai usar é um ponto importantíssimo pensando em redução de danos, não só por conta da procedência, mas também porque os esteroides têm características diferentes entre si. Então é bem diferente você utilizar uma oxandrolona, que é um esteroide que tem vários estudos, que a gente tem um embasamento científico bem mais sólido para poder fazer afirmações sobre o uso da oxandrolona, os efeitos em humanos, né? Até em longo prazo, tá? A gente tem sim uma segurança clínica para utilizar, por exemplo, e você comparar com a trembolona, por exemplo, que a gente não tem estudos em humanos, a gente não sabe o que pode acontecer com o uso aí, principalmente a longo prazo, tá? E também a questão do controle de colaterais, tá, pessoal? Que também é um ponto importantíssimo visando redução de danos. E isso também vai ser importantíssimo qual esteroide você está usando, porque cada um vai gerar um colateral diferente. Alguns vão ser muito mais agressivos do que outros, que é o caso da trembolona, que é o principal ponto que eu queria me ater nesse vídeo aqui, tá? Eu falei tudo isso aqui para chegar justamente nesse ponto, controle de colaterais, tá, pessoal? Então, o ponto aqui é o seguinte, qual que é a grande preocupação quando a gente fala de um uso crônico de esteroides? O que realmente a gente se preocupa nesse usuário crônico? Dois sistemas principalmente, tá? Que é o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, tá? Esses dois sistemas são realmente os que a gente mais se preocupa pensando no uso crônico, tá certo? Porque os colaterais, muitas vezes, eles serão silenciosos, você não vai sentir, só que lá na frente, as consequências podem ser realmente bem mais significativas, tá? E também, por que eu falo que esses dois sistemas são os mais preocupantes? Porque as células que a gente tem no sistema nervoso, os neurônios, as células do coração, elas não se regeneram, tá? Então, se você lesou essas células, se você gerou morte de neurônios, por exemplo, você não tem a regeneração, tá? No coração, por exemplo, se você teve necrose, né, morte celular de células no coração, você não regenera, você forma uma cicatriz, né? Você substitui as células ali por tecido conjuntivo, por fibrose, né? Ela cicatriza, ela não regenera. Isso é extremamente problemático, né? Então são os dois tecidos que a gente realmente tem que ter uma atenção maior, porque eles podem nos gerar desfechos muito mais negativos em relação a doenças e tudo mais, tá? Então, pessoal, qual que é o grande ponto, né? Em relação ao sistema cardiovascular, a trembolona vai impactar bastante, né? Esse que é o ponto que eu queria falar aqui, que os dois sistemas que a gente mais se preocupa são os que a trembolona realmente mais afeta, principalmente o sistema nervoso central, mas o sistema cardiovascular também, porque a trembolona vai ser um dos esteroides que mais vai gerar dislipidemia, né? A alteração ali do perfil lipídico, das concentrações de colesterol. Então vai gerar um aumento do colesterol LDL, tá? E uma diminuição do colesterol HDL. E isso, a longo prazo, né? Claro, vários esteroides vão ter esse efeito, em especial os esteroides orais também vão ter esse efeito de forma bem significativa, mas a trembolona também gera muito isso de forma bem significativa. Então, pensando a longo prazo, um usuário de esteroides que fica com dislipidemia, né, com o LDL principalmente elevado, né, porque o LDL elevado já é um fator de risco independente para aumento de risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e tudo mais, tá? Formação de placas de aterosclerose também, né? Colesterol LDL, se ele tiver em excesso, ele vai contribuir para a formação de uma placa de ateroma nas suas artérias, que pode gerar uma complicação, ela pode acabar se rompendo, né? E aí, quando ela se rompe, as plaquetas vão lá, né?
para estancar o sangramento, e aí você oclui essa artéria e você pode gerar, por exemplo, uma isquemia, né, uma falta de fluxo sanguíneo no coração, gerando um infarto, por exemplo, tá? Então, realmente, ficar com os níveis de colesterol desbalanceados a longo prazo é extremamente problemático, vai dar problema alguma hora, tá? A trembolona também é um esteroide que aumenta bastante a produção de células vermelhas, tá, no sangue. Hematopoiese, que a gente chama, tá? Que a hematopoiese, basicamente, é o aumento da produção de células vermelhas. Então, o que isso gera de problema, né? Claro, até certo ponto, isso pode ser até positivo para o aumento da performance esportiva, por exemplo, porque as células vermelhas, elas vão transportar oxigênio, né, pelo sangue. Então, se você tem mais células vermelhas, você transporta mais oxigênio, você consegue oxigenar mais os tecidos e a sua performance esportiva tende a aumentar. Só que se você aumenta muito a quantidade de células vermelhas no sangue, a proporção no sangue de células para líquidos, né, ela vai ficar desbalanceada. Você vai ter muita célula para pouco líquido. E qual que é o problema disso? O sangue fica mais viscoso, tá? Isso gera aumento do que a gente chama de hematócrito, tá? O hematócrito nada mais é do que isso, a relação do sangue de células para a parte líquida, né? Se você fala que você tem um hematócrito de 50%, por exemplo, significa que 50% do seu sangue são células, né? Então, se você fica com um hematócrito alto a longo prazo, pode ser extremamente problemático. Você pode aumentar a chance de eventos tromboembólicos, por exemplo, gerar um trombo, né? Isso pode ser extremamente problemático. Além disso, o hematócrito alto também contribui para o aumento da pressão arterial, que também é um ponto que a gente mais se preocupa em um usuário crônico de esteroides, a pressão arterial, tá? Isso realmente é um ponto importantíssimo. Os mecanismos pelos quais os esteroides geram aumento da pressão arterial são inúmeros, tá? Tem vários mecanismos que podem contribuir para uma hipertensão arterial em um usuário crônico de esteroides. Realmente a trembolona tende a gerar um impacto bem significativo quando a gente fala de pressão arterial, tá? Então, ficar com a pressão elevada a longo prazo é extremamente problemático. Você vai começar a gerar lesão em órgãos-alvo, né? Que a gente chama. Por exemplo, o próprio coração, né? Se você começa a ter uma sobrecarga de pressão ali no ventrículo esquerdo do coração, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma hipertrofia patológica, né? Ele começa a gerar uma hipertrofia na parte de dentro da parede. E isso vai diminuir o tamanho da câmara cardíaca, pode contribuir aí para uma futura insuficiência cardíaca, por exemplo, algo nesse sentido, tá? A pressão arterial elevada a longo prazo pode gerar dano nos rins também, né? Contribuindo para uma insuficiência renal crônica, tá? Então, realmente é algo bem complicado que a gente tem que se atentar bastante à questão da pressão arterial em um usuário crônico de esteroides, tá? Então, falando agora do que realmente a trembolona vai impactar bastante em relação a outros esteroides, tá? Porque em relação ao sistema cardiovascular, a trembolona ela realmente gera impacto. Só que não é um impacto tão mais significativo em comparação a outros esteroides, porque vários esteroides vão impactar no sistema cardiovascular até mesmo mais do que a trembolona. Vão gerar mais aumento da pressão arterial e pensando num uso ali mais a longo prazo poderia gerar bem mais complicações do que a própria trembolona, tá? Então, em relação ao sistema cardiovascular, a trembolona realmente ela tem os seus efeitos, só que não é algo que se sobressai tanto em relação a outros esteroides. Agora, em relação ao sistema nervoso central, sim, tá? Em relação ao sistema nervoso central, a trembolona tende a gerar muito mais danos do que outros esteroides, tá? Como a gente observa em estudos ali em modelos animais, como eu falei, é difícil a gente extrapolar isso para modelos humanos, mas se a gente teve um dano bem significativo no modelo animal, é um sinal que a gente tem que ter bastante cautela ali com o uso em humanos, tá certo? É meio que um sinal de alerta, ok? Então, olha só, quando a gente fala da ação de um esteroide no sistema nervoso central, lá no cérebro, por exemplo, né? A gente tem ali o cérebro, tá? Ficou bem mal feito esse desenho, mas é só para fins didáticos mesmo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de um esteroide anabolizante ou qualquer outro hormônio esteroide, né? Ele essencialmente é derivado do colesterol, tá? Claro que a trembolona ela vai ser derivada ali da molécula de 19-nortestosterona. Outros esteroides vão ser derivados do DHT
outros da testosterona, mas em essência, tudo isso, né, é derivado do colesterol. A molécula precursora de tudo isso é o colesterol. E por conta disso, esses hormônios vão ter características lipossolúveis, de se dissolverem em meio a gorduras, tá certo? E aí, como que vai ser determinado o que passa do sangue para o cérebro? Porque tem que ter uma seletividade, né? Não é tudo que está no sangue que vai passar para o cérebro. Então, o que vai fazer essa seletividade do que passa do sangue para o cérebro é o que a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Essa barreira, ela vai filtrar basicamente o que passa do sangue para o cérebro. E moléculas que têm características lipossolúveis conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no cérebro, tá certo? Então, os esteroides, eles conseguem chegar no cérebro e exercer seus efeitos de principalmente duas formas. Eles podem ter ação direta, tá? Modulando seus próprios receptores ali nas células, né? Se ligando no receptor androgênico dos neurônios, por exemplo, e desencadeando um efeito de forma direta, ou eles podem ter ação indireta, modulando ali o local de ligação dos neurotransmissores, né, o receptor dos neurotransmissores, ou induzindo a liberação de neurotransmissores, né? Que o neurotransmissor nada mais é do que uma forma do neurônio se comunicar com o outro, né? Então você tem aqui dois neurônios, né? Aqui você tem um neurônio pré-sináptico e aqui você tem um neurônio pós-sináptico, né? Aqui no meio a gente tem o que a gente chama de fenda sináptica, tá? Aqui, ó, entre um neurônio e outro a gente tem a fenda sináptica. E aqui no meio é onde ficam os neurotransmissores, tá? É onde eles vão agir, tá certo? Então, esses pontinhos vermelhos aqui são os neurotransmissores, eles ficam ali, né? Eles são liberados pelo neurônio pré-sináptico e eles se ligam em receptores ali no neurônio pós-sináptico, tá? Para desencadear os seus efeitos, certo? Então, os neurotransmissores, eles nada mais são do que uma forma de comunicação química entre os neurônios, tá? E os esteroides, eles podem influir na liberação desses neurotransmissores, tá? Diminuindo, aumentando, vai depender muito do esteroide. Isso também acaba sendo um efeito muito difícil de saber exatamente, de forma muito bem elucidada como funciona, porque até mesmo em estudos bem controlados, em humanos, né, você precisaria fazer uma biópsia do cérebro para conseguir saber exatamente a quantidade de neurotransmissores que tem ali e tudo mais, e isso a gente só consegue fazer pós-mortem, né, depois que o indivíduo morreu, tá certo? E na maior parte dos estudos ali, em modelos humanos, não tem como a gente fazer uma biópsia do cérebro, tá? Talvez em modelos animais, né, dependendo, até tem como, mas como eu falei, em modelos animais já ficaria difícil para extrapolar para humanos, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente fala dessa ação direta do esteroide no receptor androgênico, por exemplo, se observa que a trembolona, ela tem alguns efeitos em modelos animais, em ratos, né, em alguns estudos, que podem ser bastante complicados. Como, por exemplo, a gente tem uma região do cérebro que chama hipocampo, tá? No hipocampo, o hipocampo está relacionado com cognição, memória, tá? E no hipocampo a gente tem uma densidade muito alta de receptores androgênicos, tá? É uma das regiões do cérebro que mais tem receptores androgênicos, tá certo? Então, os esteroides, de forma geral, né, eles vão agir bastante no hipocampo, tá? A questão é que a trembolona, em modelos animais, ela mostrou amplificar a morte neuronal em regiões como o hipocampo, por exemplo, tá? Então, ratos utilizando trembolona tiveram morte de neurônios no hipocampo. E isso geraria aí um prejuízo da questão cognitiva, da memória a longo prazo, tá certo? Então é um ponto realmente bem complicado. Teve morte neuronal no sistema nervoso central, você não recupera aqueles neurônios, tá? Tem uma outra área também que chama amígdala, tá? A amígdala também é praticamente a área que mais tem receptores androgênicos no cérebro, né? E esse efeito na amígdala não está relacionado apenas com a trembolona, mas com outros esteroides.
Só que a trembolona também tende a ter um efeito bem significativo na amígdala, tá? E a amígdala é responsável pelo quê? Basicamente ali pelo medo, preocupação, sensação de ansiedade ali e tudo mais, tá? Então, a gente tem até mesmo estudos em humanos que correlacionaram aí, o nível de evidência não é tão alto, né? Não é um estudo tão bem controlado, mas mostrou-se a associação do uso de esteroides anabólicos, androgênicos, com hipertrofia da amígdala, com o aumento do tamanho da amígdala, tá? E isso poderia ser problemático, poderia fazer com que o indivíduo se torne mais ansioso, né? Tenha algum distúrbio comportamental, algo nesse sentido, tá? Então, são alguns dos efeitos diretos ali que esses esteroides podem gerar, modulando seus próprios receptores nas células, nos neurônios, por exemplo, tá? E agora, pessoal, o ponto mais importante aqui, né? Que se chama neurotoxicidade, tá? Então, pessoal, a grande questão do uso de esteroides, em especial esses que eu citei, né, que tendem a ter um efeito mais significativo no sistema nervoso central, que tendem a realmente gerar um dano maior no sistema nervoso central. A trembolona, estanozolol, boldenona, tá? E a nandrolona, ok? Esses 4 são os que a gente tem ali alguns estudos em animais. A nandrolona em específico, a gente tem mais estudos elucidando um pouco mais o potencial neurotóxico dela, tá? E a trembolona também. Então, o que é basicamente essa neurotoxicidade, né? Seria, pessoal, a formação de espécies reativas, de oxigênio, de nitrogênio, né? E o que são essas espécies reativas? O que elas fazem, né? Basicamente, elas geram danos nas células, nas biomoléculas ali. Elas geram danos no DNA, geram danos na membrana plasmática. E isso, se não for combatido pelo organismo, através das defesas antioxidantes, que eu já vou explicar, isso pode propiciar a morte celular. Seja por necrose, que é uma morte celular não programada, ou seja por apoptose, que é uma morte celular programada, tá? Então, a questão da toxicidade, do aumento do estresse oxidativo, né? Aumento do estresse oxidativo é bastante ampliada pelo uso desses esteroides em específico, tá? Em especial também a trembolona, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Esse aumento do estresse oxidativo, num organismo em condições normais ali, né? Na verdade, assim, para você ter o estresse oxidativo, você precisa ter um desequilíbrio entre a formação das espécies reativas e as defesas antioxidantes, tá? Então, defesas antioxidantes, o que é isso? Basicamente são algumas enzimas que anulam as espécies reativas, tá? Então, você tem a espécie reativa ali, tá? A gente chama de eros, tá? Por exemplo, espécies reativas de oxigênio aqui, né? Para você combater uma espécie reativa, né, para você anular ela, você tem algumas defesas antioxidantes. Basicamente são 3 enzimas, tá? A superóxido dismutase, catalase e a glutationa peroxidase, tá? Superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. São as 3 enzimas com potencial antioxidante. Elas vão combater as espécies reativas e impedir o estresse oxidativo, tá? Isso é o que o nosso corpo detém para combater as espécies reativas. Só que a gente também pode ter um estilo de vida que contribua para a diminuição das espécies reativas, tá? Por exemplo, se a gente ingere antioxidantes através da alimentação, né? Por exemplo, uma alimentação rica em frutas, vegetais, eis a importância disso também, né? A grande presença aí de fitoquímicos, de vitaminas, né? Vitamina B, vitamina C, vitamina E, tá? Essas vitaminas, esses fitoquímicos, eles têm um potencial antioxidante também. E isso somado à ação das enzimas antioxidantes ali, tendem a gerar uma diminuição, né, das espécies reativas, fazendo com que não ocorra o estresse oxidativo, ou que ele ocorra menos, tá?
Então, o estresse oxidativo, pessoal, é algo que realmente pode ser bastante complicado, pensando a longo prazo ali, se ele estiver ocorrendo no sistema nervoso central e propiciar morte neuronal, pode ser algo realmente bem complicado. Outro ponto que eu esqueci de falar também é que uma forma de você amplificar a ação dessas enzimas antioxidantes que eu falei é, por exemplo, através do exercício físico, né? Fazer um exercício aeróbico, musculação, enfim, né? Exercício físico em si, ele tende a aumentar a longo prazo a ação das enzimas antioxidantes, tornando elas mais eficazes em combater os radicais livres, tá? Em combater essas espécies reativas, tá certo? Que vão ser o que vão contribuir para o estresse oxidativo. Então, resumindo tudo isso que eu falei, né? Estresse oxidativo, o que é? É o desequilíbrio entre a produção de espécies reativas, de radicais livres, e as defesas antioxidantes. E os antioxidantes que a gente ingere através da dieta, né? Desequilibrou isso, fez com que as espécies reativas fiquem em maior quantidade em relação às defesas antioxidantes, você tem o estresse oxidativo, tá? E aí o estresse oxidativo, ele vai predispor a neurodegeneração, tá? Então isso aqui, ó, predispõe a neurodegeneração, tá? Então, é diferente. Não é porque você tem neurotoxicidade que necessariamente você vai ter neurodegeneração, morte neuronal. Mas isso propicia condições para que você tenha neurodegeneração, tá? Então vai depender muito do indivíduo, da predisposição, do estilo de vida dele, né? Uma das formas de você amenizar isso, como eu falei, é tendo um estilo de vida saudável, ingerindo bastante frutas, vegetais. Uma forma também de você prevenir a neurodegeneração é exercitando sua mente, né? Estudando, né? Fazendo com que você trabalhe sua cognição, também é uma das formas de prevenir isso. Enfim, tem várias formas que você pode amenizar isso, tá? Mas realmente os esteroides, a trembolona, eles tendem a acentuar tudo isso. Outro ponto também que a trembolona, que esses esteroides podem gerar é o aumento da deposição de uma proteína que se chama beta-amiloide, tá? O aumento da deposição de beta-amiloide e de uma proteína também que se chama tal hiperfosforilada, tá? O aumento da deposição dessas duas proteínas vai contribuir para, vai predispor, né, a doença de Alzheimer, por exemplo, e outras demências ali, né? Então, isso é o mecanismo, basicamente, que a gente gera esse tipo de doença neurológica, tá? Uma doença de Alzheimer ou uma outra demência, em que você tem uma intensa morte, né, celular ali no cérebro, e o cérebro atrofia, né, ele reduz de tamanho, porque justamente você começa a ter uma neurodegeneração, uma morte celular mais intensa, tá? Então, isso aqui aumenta a chance, eu escrevi errado aqui, ó, é amiloide, né? Então, isso aqui aumenta a chance de você desenvolver esse tipo de doença. E os esteroides, sabidamente, né, principalmente esses que eu citei, que têm um impacto maior no sistema nervoso central, aumentam a deposição dessas proteínas. Só que, como eu falei, tudo isso vai depender basicamente do seu estilo de vida, né? De se você tem um estilo de vida que vai contribuir para que isso seja minimizado ou que isso realmente aconteça, né? Que você realmente consiga para que você realmente tenha essas condições, né? Que elas ocorram, que você tenha uma demência, por exemplo, tá? E um último ponto para finalizar, é bastante coisa, né? Eu sei, pois é, né? Realmente é por isso que eu falo que tem que ter cautela quando a gente fala no uso crônico de esteroides, de qualquer substância, né? Mas tem que ter cautela, tem que olhar realmente para os males que isso pode causar, porque esse tipo de colateral é silencioso. A longo prazo você vai começar a notar muito lá na frente. Você não vai notar de forma aguda. Ah, usei aqui, já estou sentindo. Você vai sentir isso lá na frente só, quando a coisa realmente já estiver mais séria. Então, por exemplo, a questão dos esteroides ali, eles modularem a liberação de neurotransmissores, né?
que acontece? A gente tem um neurônio pré-sináptico e tem um neurônio pós-sináptico. E aí a gente tem aqui no meio, né, a liberação dos neurotransmissores, tá? E aí o que acontece? O uso desses esteroides, ele vai aumentar a liberação de um neurotransmissor que se chama glutamato, tá? O glutamato, pessoal, é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central, tá? E qual que é o problema disso? Se você tem uma liberação excessiva de glutamato, né, agindo no neurônio pós-sináptico, você pode ter desequilíbrios da homeostase ali, né, gerando o que a gente chama de excitotoxicidade, tá? Então, você tem um estímulo tão excitatório que ele começa a se tornar tóxico para o neurônio pós-sináptico ali, e isso pode propiciar, né, predispor a uma morte neuronal também, tá? Justamente por conta da toxicidade que ele gera. Então, tem diversas formas, né, que os esteroides eles podem gerar toxicidade para o sistema nervoso. Como eu falei, esses esteroides especificamente, como a trembolona, podem ter esses efeitos mais intensos, justamente porque a gente observa em modelos animais que isso ocorre, que a gente tem uma amplificação da morte neuronal nessas regiões e tudo mais, a gente tem um impacto mais significativo no sistema nervoso central. Então, realmente tem que ter cautela. Não é assim, né? Não é simplesmente sair usando qualquer coisa, a gente tem que visar sempre redução de danos. Então, será que a trembolona é mesmo um esteroide que deve ser usado em qualquer pessoa ali, que tem um objetivo estético talvez ali mais acima da média? Porque mesmo que esse indivíduo tenha um objetivo estético acima da média, que talvez não seria possível alcançar de forma totalmente natural, talvez necessitaria de um uso de um hormônio, a trembolona realmente vai ser uma das piores opções que você tem, justamente por conta desses efeitos que não tem muita necessidade de um indivíduo ali que não tem um fim competitivo muito absurdo utilizar, tá? Então esse vídeo é mais para esclarecer, trazer uma luz aí, um conhecimento mais científico para esse esteroide, que realmente é muito obscuro na ciência, quando a gente fala de uso em humanos, tá? Boa parte aí do que a gente observa se falando aí de trembolona é puramente especulativo, baseado em achismo, baseado em opinião, baseado numa vivência prática, que muitas vezes não tem validade nenhuma. Até porque muitas vezes esses esteroides não têm uma boa procedência, você nem sabe se é aquilo que tem ali mesmo, né? Se não tem outra coisa, se não tá sub ou super dosado, enfim, tá? Então, esse vídeo era mais nesse sentido, tá certo? Se esse vídeo te agregou, deixa aí sua curtida, compartilha, manda aí para alguém que se beneficiaria dessas informações e até o próximo vídeo.